Olá, meus queridos amigos do YouTube, Isabel Queiroz Rosa falando. Eu espero que você esteja em paz, que você esteja alegre ou ao menos satisfeito com a vida que está levando. Se não está, com certeza isso está refletindo em sua saúde, em seu lado profissional, em sua vida amorosa e tudo mais, né? Até nos seus relacionamentos com a família. Então, paz profunda e não importa o que aconteceu. Vai avante, confia no amanhã. Se hoje não está bom, amanhã tende a melhorar. Se amanhã não melhorar, depois de amanhã vai melhorar. E assim por diante, com a esperança sempre. A esperança, ela é a última que morre, na verdade ela nunca deveria morrer. E enfim, vamos lá, vamos falar de linguagem do corpo, a saúde integral relacionada à idade, né? Ao passar dos anos, como o corpo ele vai revelando o passar dos anos, deixando essas marcas que nós chamamos de rugas, de pele flácida, né? O que é que acontece? Que nem todo mundo, claro, tem muita ruga, nem todo mundo envelhece da mesma forma, né? Tem pessoas aí com 60, 70 anos, deixando aí um belo exemplo para os de 20, 30 anos. E a Cristina Cairo explica muito bem isso. Adoro ver ela falar sobre a linguagem do corpo na questão da idade, né? Ela fala que a paz de espírito é o remédio maravilhoso e divino que vai prevenir as rugas. E principalmente para a mulher que tem a tendência a ter muito mais do que homens, falando em matéria, né? Mas assim, na espiritualidade, o que é que acontece? A mulher tem muito mais sintomas espirituais, né? A mulher, ela tem uma questão emocional que oscila muito mais do que os homens, questões de hormônios também, né? E os hormônios também são uma forma de falar sobre o que está passando na mente, né? Como a mente está lidando com as situações da vida, quando se trata de família, quando se trata de amor, quando se trata de trabalho, né? Ela é impedida muitas vezes de trabalhar por conta da família, muitas vezes ela é impedida de trabalhar por sua crença, por sua autoestima baixa, enfim, vamos lá. No site Eu Sem Fronteiras você também pode encontrar sobre esse assunto, né? Que com a idade e o envelhecimento, linhas de expressões podem aparecer em nossa pele e vão formar as ruguinhas indesejadas. E ela surge com o movimento dos músculos da face, que é a chamada expressão facial. Muitas vezes tem gente que recorre à cirurgia plástica, né? E muitas vezes não tem também o resultado tão desejado. Fica uma coisa muito forçada, tem pessoas que dizem que ficou artificial demais e tal e coisa, né? E isso se deve também à personalidade. Vai ficar do jeito que a sua personalidade vai expressar aquilo que você é. Por isso que não adianta fazer plásticas e plásticas se você não trabalha o seu lado espiritual, não faz a meditação, não faz a terapia, não procura saber qual o padrão mental do papai, da mamãe, dos avós, né? E se você tem a repetição desses padrões mentais, há vários fatores para que uma linha de expressão se torne permanente, porque nem sempre ela é permanente, muitas vezes ela desaparece com a mudança de frequência vibracional. Ok? É natural o envelhecimento, sim, mas não é natural ter muitas rugas em pouco tempo, muito cabelo branco em pouco tempo. Mulheres de 50 anos aparentando ter muito mais, 10 anos a mais, 20 anos a mais, né? Então, é uma coisa indesejada e que a gente sabe que pode reverter se a gente entender que o lado profundo do nosso ser, o lado psicológico e emocional está dizendo bastante através dessas expressões, dessas ruguinhas, né? Há vários fatores para que uma linha de expressão se torne permanente. Em alguns casos é o resultado de perda natural de colágeno da pele, que é uma proteína que é responsável pela firmeza do tecido e também pelo excesso de exposição ao sol. E as rugas surgem com maior intensidade nas regiões mais movimentadas do rosto, como testa,
como uma região ao redor dos olhos, ao redor da boca, não é? Sim, nas orelhas, muitas questões também. Tem pessoas que usam brincos, estica muito e fica uma orelha distorcida, uma orelha meio para baixo flácida. Existem 3 classificações de rugas. A primeira é chamada sem rugas, onde o indivíduo não apresenta qualquer tipo de marca facial. As rugas dinâmicas, que elas surgem com as expressões só e somem quando você para de fazer a expressão. E as rugas permanentes, quando aparecem pelo rosto mesmo sem qualquer movimento da face, principalmente a de raiva no meio da testa. Cristina Cairo, ela fala no livro dela, maravilhoso livro, que as rugas simbolizam as marcas que surgem durante a nossa vida. E ela afirma que elas podem aparecer com muita frequência em pacientes que apresentam um estado emocional que é pesado, uma carga pesada dentro dele e possui uma paz de espírito meio que conturbada e oscilante. E as rugas, elas simbolizam essas marcas da vida, essas marcas das emoções durante a vida. Cada linha tem sua história na mente de quem as cria. Exemplo, quanto mais achamos a vida cansativa, tediosa, mais linhas vão aparecer no seu rosto, e quanto mais vemos o mundo envelhecer, a gente percebe e vive esse passar do tempo com muita presença, né? Nossa, tá passando o tempo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí é que a gente vai envelhecer, os cabelos ficam realmente brancos, porque a gente acaba tendo ansiedade, leva ao estresse, né? E a gente perde aí a alegria. Os hormônios da alegria são substituídos pelos venenos do sangue, pela depressão, pela ansiedade e tudo mais que a gente acaba sentindo quando a gente não tem alegria dentro, né? A alegria profunda, a gente tem a tristeza profunda, a depressão profunda, que vai ser revelada, na verdade, pelas ruguinhas e também as debilidades, as patologias. Para não termos rugas, é necessário primeiro acreditar que a paz de espírito, parece tão difícil, mas não é. É necessário primeiro acreditar que a paz de espírito, ela é que é responsável pela beleza da alma e do corpo. Não permita que emoções pesadas entrem em você. Elas só farão você tensionar mais esses músculos do rosto e você não vai perceber. Isso vai deixar marcas que geralmente vai desaparecer com cirurgia plástica, porque quando não conhecemos a linguagem do corpo e não acreditamos nela, é muito difícil, na verdade é quase que impossível desaparecer, né? Porque a gente precisa fazer uma mudança profunda, não é uma mudança assim, hoje e amanhã volta tudo de novo a sentir todas aquelas raivas, tristezas e revoltas, né? Ela volta. Então suavize as emoções profundamente e faça projetar no rosto a beleza da paz. Então, para não ter rugas ou suavizá-las, acredite lá dentro de você muito e não fale para ninguém sobre essa mudança que você vai gerar dentro de você. E você precisa acreditar, tá? Acredite na eterna juventude de sua pele. Saiba que cada pensamento de tristeza e ódio refletirá em sua face, somatizando linhas. Para de acreditar que a sua expectativa de vida é 70 anos, é 80 anos, é 90 anos. Não, a gente pode viver 150 anos tranquilamente. A gente só precisa da fé. Muita fé, fé verdadeira, fé fervorosa. Em compensação, amar profundamente as pessoas, animais, tudo do céu e da terra deixará você cada vez mais com a cara de bebê. Não basta amar a tudo, é preciso também não enxergar os problemas da vida como uma tragédia. Não supervalorize os acontecimentos, porque é a nossa maneira de acreditar neles que dá vida aos problemas. Eles parecem que têm vidas, eles acabam controlando a nós, ao invés de nós controlarmos eles e acabarmos com eles, né? O que para alguns é terrível, para outros é apenas normal. As pessoas, quando você conta uma coisa da sua vida que você acha que está
um fiasco, a pessoa olha para você e diz, nossa, nem tá tanto assim. Eu acho que é uma forma de você enxergar a sua situação, porque eu tô vendo que tá muito mais tranquilo do que você está me descrevendo, né? Você já ouviu algum amigo falar assim, ó, amiga? Então, pois é, às vezes a gente exagera, faz tempestade em copo d'água, e essa tempestade em copo d'água é que vai criar sunguinhas, tá, mulheres? Nós vemos as situações conforme as imagens que criamos em nosso mundo interno e que também aprendemos na infância ou padronizamos através de DNA, né? Quando nascemos, né? Fase intrauterina, em que a mamãe sofreu alguma traição, sofreu com pessoas que a deixaram na mão, né? Não colaboraram com ela e ela se sentiu ou rejeitada, ou abandonada, ou solitária, né? Ou como se tivesse abusado da boa vontade dela e aí ela não acreditava no bem das pessoas, enfim. Isso tudo a gente carrega em nosso inconsciente. O inconsciente é uma caixinha que para limpar, nossa senhora, dá um trabalhinho. E aí os sentimentos, eles vão revelando tudo que a gente tem no inconsciente, que é essa caixinha aí, que é memória, que a gente nem tem mais acesso tão facilmente. O mesmo problema, ele é visto sobre várias formas, vários ângulos por pessoas diferentes. Então cada um vai lidar de uma forma com o mesmo problema. Também pelas suas experiências que foram diferentes durante a vida. Sendo assim, sorria alegremente, internamente, não só para fora, mas por dentro também. Mas se precisar, force o sorriso, sim, sem medo de criar rugas, porque quem as cria é a sensibilidade exagerada, a importância exagerada para as coisas desagradáveis. Então tira a importância. Essa é a grande chave, tira a importância do seu problema, entre aspas, que você diz para você mesmo, que problemão que eu tenho que enfrentar sozinha e ninguém quer me dar uma mãozinha, ninguém está do meu lado, nossa senhora, eu nasci para sofrer, né? Você fala assim e aí acaba que você incorpora isso e o seu corpo vai desenhando conforme seus sentimentos. Para finalizar, eu gostaria de dar uma dica que a Cris passou em um dos programas maravilhosos, lindos, divinais que ela compartilha, que as mulheres, por exemplo, que tem um busto muito grande, né, os quadris parecem que estão diminuindo e as costas, o busto estão crescendo, alargando, né? Fica com ombros largos. Por quê, gente? Esse tipo de mulher é um tipo de mulher que ela quer carregar o mundo, ela quer carregar a família nas costas, ela não confia, ela não delega tarefas para os outros, principalmente para o marido, principalmente para os filhos. Ela não confia que os filhos vão dar conta de seus afazeres, ou que sua irmã, mãe, pai, né, pessoas próximas vão dar conta. Então ela quer abarcar tudo sozinha e ela não tem a humildade de dizer, não, eu não aguento tanto peso nas costas, não. Ela prefere ser uma guerreira. Isso é admirável sim, mas é isso que faz ela largar e ela não percebe. O inconsciente, ele vai trabalhando de forma que vai modelando o corpo para mostrar para ela mesma que ela é uma guerreira, que ela topa tudo e que ela não deixa ninguém na mão. A única pessoa que ela deixa na mão, sabe quem é? Ela mesma, porque ela acha que ela tem a obrigação de agradar as pessoas e de fazer as pessoas felizes, sendo que ela também precisa ser feliz no meio de tudo isso, né? Ela precisa deixar que as pessoas também as façam felizes. Então isso que alarga o corpo da mulher, né? Ela deixa de ser tão feminina, ela vai para o lado yang da coisa, ela vai se tornando muito de um homem, ela vai tomando traços masculinos para dizer, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do apoio dos outros, eu consigo lidar com tudo, eu sou fera, eu sou forte e ninguém pode comigo, né?
É mais ou menos essa a mensagem que a mulher dos ombros muito largos e bustos largos, ela transmite sem dizer uma palavra, né? Mesmo que ela queira demonstrar que não, mas na inconsciência dela e nos hábitos frequentes dela, ela sempre faz tudo pelos outros. E ela não fica tranquila enquanto ela não fizer pelos outros. E uma outra coisa interessante, mulheres de cabelos curtos, elas também querem mostrar como elas são fortes, como elas são yang, né? E isso se refere a uma mágoa que ela não percebe, que ela não admite, ou ela não entendeu, né? Ou ela não procura um especialista, um terapeuta dessa área para que escute que ela precisa perdoar o pai, precisa perdoar o papai, mas isso ela precisa querer fazer, uma oração no perdão, e que ela vai acabar mudando a conduta e os sentimentos com relação aos homens, e ver que ela pode ter muito mais doçura e feminilidade na aparência, no jeito de ser, dos hábitos, e se deixar ser cuidada por homens. E quando não for cuidada por homens, ela perdoar né, essas falhas e ser feminina nessas relações. Não ser tão yang, não ser tão masculina, de fazer cara feia, né? Ficar calada, ou não saber conversar, indo logo para os desaforos. É por isso que as mulheres com cabelo curto, elas são mais difíceis de lidar quando se diz questões de responsabilidades, principalmente da casa e das profissões. Uma outra curiosidade que eu já devo ter falado em meus vídeos aqui no YouTube é que uma pessoa de bunda, eu falei bunda, muito estreita, muito retraída, são pessoas nervosas sim, né? Elas são um pouco ansiosas, elas não suportam as críticas, porém elas não suportam as críticas e elas falam na lata, né? Que não gostaram, elas conversam logo, mas elas acabam aceitando muito rápido aquelas pessoas que a fizeram mal e perdoam muito rápido, diferente de pessoas que têm os glúteos grandes, que são pessoas manipuladoras sentimentais e que você não vê porque isso é muito sutil. Essas pessoas, elas são boas de conversa ou nem tão boas de conversa, mas elas trabalham as energias, elas trabalham ali os movimentos da relação dela. Ela faz uns trejeitos que acaba convencendo com poucas palavras as pessoas que ela ama e que a amam a fazerem o que ela quer. Pode levar o tempo que for, mas elas conseguem, ou com choro, ou com gritos, ou com conversas curtas, né? Ou com caras e bocas, elas conseguem o que elas querem. E aí é complicado quando você tem duas pessoas que têm glúteos grandes se relacionando. Essas duas pessoas tendem a não se dar muito bem a longo prazo, mas enfim, elas conseguem trabalhar isso quando conversam com serenidade. É interessante, é só a título de curiosidade, né, sobre os glúteos, pessoas mandonas, porém não mandonas exatamente na fala, e sim no comportamento e nos pensamentos e na manipulação emocional. Estou estudando muito a linguagem do corpo, mas é muito detalhe e eu vou me aprimorando cada vez mais para poder trazer mais vídeos como este. E eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu amo muito. E eu finalizo esse meu vídeo falando um pouco sobre o envelhecimento e como evitar, né? Tendo bom humor, rindo 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. E vamos lá, a frase é: o que a gente não quer para nós, não desejamos aos outros.
Gostaram desse vídeo? Gostaram desse conteúdo? Deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha e volte sempre. Beijos de luz de Isabel Queiroz Rosa. Tchau!